Atos capítulo 16, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor Jesus: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Nós lemos agora aqui a respeito de Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas eram dois homens de Deus, e eles falavam de Deus, eles falavam de Jesus, eles falavam do Evangelho, eles pregavam o Evangelho. Mas certa vez eles se depararam com uma mulher que tinha um espírito maligno sobre ela, e ela fazia adivinhações a alguns homens. E certos homens se favoreciam com as adivinhações que aquela mulher fazia. Mas quando Paulo e Silas estavam passando por aquela mulher, a Bíblia diz que Deus usou a vida daqueles homens mais uma vez, e eles repreenderam aquele espírito maligno que estava sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher ficou curada, e aqueles homens não mais ganharam dinheiro através daquela mulher. E por esse motivo, aqueles homens se enfureceram contra Paulo e Silas. E agora então um alvoroço para prender, para colocar Paulo e Silas dentro da prisão. E a Bíblia nos diz que Paulo e Silas foram levados a um lugar e foram chicoteados por falar de Jesus, por falar do Evangelho de Jesus. Eles foram chicoteados e foram mandados para um cárcere, para uma prisão. Aleluias. E eu entendo que se eu e você, nós servimos a Deus, eu entendo que nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos enfrentar momentos, muitas vezes, de tristeza, de angústia dentro de nós. Mas eu quero dizer para você que aquele que peleja por nós é o Senhor Jesus, e Ele jamais perdeu alguma guerra, Ele jamais perdeu alguma coisa. Às vezes nós pensamos, mas eu sou da igreja, eu participo, eu oro, eu estou na campanha sempre, por que eu estou passando por essas lutas? Muitas vezes Deus está nos provando, Deus está permitindo certas lutas sobre nós, para que o nome dele venha a ser glorificado lá na frente, para que o nome de Jesus venha a ser exaltado. Se essa luta que você está passando é para o nome do Senhor ser exaltado, vale a pena passar por ela, vale a pena. Se o nome do Senhor Jesus será exaltado, vale a pena enfrentar essa situação. E a palavra nos diz algo tremendo para nós que servimos a Deus e que tantas vezes passamos por lutas. Diz assim: alegrai-vos quando fores perseguido por causa de Jesus, alegrai-vos quando fores humilhados por causa de Jesus, porque vale a pena fazer qualquer coisa por amor a Ele. Não devemos nos entristecer quando somos afrontados, quando alguém chega para nós e nos diz: olha, você não tem condições para isso, mas e o Deus que você serve? Aonde está o Deus que você serve que te permite passar por essa enfermidade? A Bíblia diz: alegrai-vos quando fores perseguido por causa do nome de Jesus. Alegrai-vos, porque enquanto você está diminuindo, Jesus está crescendo em você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eles estavam passando por tudo isso para que o nome do Senhor fosse exaltado. Mas o que me chama a atenção, Paulo e Silas estão dentro da prisão, estão ali com os seus pés amarrados dentro da prisão. O que me chama a atenção é que eles não murmuravam, não reclamavam, não pensavam em desistir, não pensavam em parar. E eu aprendo muito com isso, porque muitas vezes nós passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades, e muitas vezes Satanás, ele tenta nos parar,
Aleluia. Algum tempo atrás, eu ficava observando, eu ficava ouvindo DVDs e tantas coisas de pessoas que estavam assim louvando e que Deus fazia grandes coisas, pessoas falavam em línguas. Eu via aquelas mulheres de Deus cantando em DVDs, e Deus curando, Deus levantando os paralíticos. E eu me lembro disso, estou contando para você um testemunho meu. E eu me lembro que eu chegava em casa, eu ligava o CD e eu ficava cantando. Aí eu chegava na igreja, eu queria cantar e queria que Deus batizasse o povo. Aí eu chegava na igreja, começava a cantar e nada acontecia. Eu voltava para casa, mas será que é a minha voz? Será o que está acontecendo comigo? E aí ia lá eu de novo, ouvia aquelas mulheres, elas oravam e Deus agia, Deus fazia milagres. E eu falava, mas o que está acontecendo? Então eu ensaiava e voltava na igreja e cantava. Aí um dia, e a gente sempre deixa para perguntar as coisas para Deus, bem depois, né? Aí um dia eu peguei e falei, Deus, por que quando eu canto não está acontecendo isso? Eu devia ter uns 13 anos, 14 mais ou menos. Eu falei, Deus, por que quando eu estou cantando, Deus não está fazendo essas coisas? Porque o que está acontecendo? Comecei a orar, a chorar. Eu me lembro que eu até dormi ali. Passou depois, acordei. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E Deus me levou no livro de Marcos. Eu abri a Bíblia e já caiu em Marcos. Aonde está escrito assim, ó. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E eu não estava entendendo o que significava o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí eu gritei e o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe por que eu canto? Não é para mostrar a voz bonita, não é por causa disso, por causa daquilo, não. É porque estamos adorando. E eu aprendi que o véu do templo se rasgou, ou seja, eu e você podemos adorar a Deus e Deus vai trazer sobre nós o mistério da graça do Senhor. Eu comecei a entender e a aprender que a adoração pode fazer coisas tremendas de Deus sobre nós. E foi nisso que o Senhor começou a me mostrar várias coisas e me fez entender algumas outras. Que enquanto eu e você, igreja do Senhor, nós adoramos, é que Deus quebra as correntes. Enquanto a igreja adora, enquanto nós levantamos a nossa voz e adoramos a Deus, é que Deus faz o extraordinário em nossa vida. Enquanto nós oramos, enquanto nós paramos tempo com Deus, é que Deus faz algo novo sobre nós. E Deus começou a me dizer, da onde surgiu a adoração? Você sabia que antes, Satanás era um anjo de luz e ele adorava a Deus. Mas um dia ele pecou contra Deus, quis colocar o seu trono acima de Deus, e Deus o destituiu da glória. E aí a adoração que era para ele fazer, Deus colocou para a igreja fazer, para nós fazermos. Por isso é importante quando nós estamos na igreja adorar a Deus, porque nós entendemos que enquanto nós adoramos, o Senhor faz coisas sobre nossas vidas. Enquanto nós adoramos, o Senhor abre portas para nós. E eu entendi que Satanás vai ficar sempre lutando conosco para nós não adorarmos. Muitas vezes quando você for abrir a tua boca para adorar, Satanás vai começar a colocar empecilho, impedimento, mas você não olhe para isso e adore ao Senhor. Adore a Deus, adore a Ele, que Ele é digno de ser adorado. E eu comecei a entender algo sobre Paulo e Silas. O que abriu a prisão não foi apenas a voz de Paulo e Silas, mas foi a adoração que subiu ao céu, foi a adoração que subiu ao céu. Aleluia! Muitas vezes você não vê, nós não vemos, mas muitas vezes nós estamos aqui cantando e o Senhor Jesus está abrindo portas lá dentro da nossa casa. Muitas vezes Deus está fazendo coisa através da nossa adoração. Precisamos aprender a adorar a Deus. Satanás sabe que o que move a mão de Deus a nosso favor é a nossa adoração, é a nossa oração, é o que move a mão de Deus. Por isso, meu irmão, não pare diante da dificuldade. Dificuldades sempre vão vir, mas continue adorando, que Deus vai continuar agindo em seu favor. Aleluia! Deus vai continuar fazendo coisas extraordinárias sobre nós. E eu me lembro que no ano passado nós tínhamos a nossa primeira convenção, e aí eu tinha sido convidada para pregar, e Deus tinha me dado a palavra. Mas quando foi chegando nos dias da convenção, eu comecei a sofrer uma enfermidade.
E aquilo foi se prolongando, prolongando. Eu ia no dentista, ninguém sabia o que eu tinha. Mas Deus já tinha me dado a palavra. Eu comecei, sempre quando eu vou pregar, eu faço estudo, escrevo tudo. E eu comecei, eu ficava em meu coração, Senhor, como é que eu vou pregar? Sendo que eu não consigo, às vezes, nem abrir a boca, a dor é tão grande. E os médicos não sabiam, eu tinha ido em vários dentistas, fazia raio-x e nada, ninguém sabia nada. E eu preparando a mensagem. Aleluia. É sobre adoração que Deus quer falar nesta noite. Sábado, um dia antes da convenção, um dia antes de eu pregar, eu estava no horário do almoço, fazendo almoço, sentei numa cadeira, fui terminar de fazer. De repente, uma dor muito forte, corri, comecei a anestesiar tudo aqui. Aí eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, eu vou falar com meu pai que não vai dar para me pregar, porque não tem como eu pregar. E antes de eu fechar a minha boca, eu ouvi uma melodia no meu ouvido. Uma letra começou a surgir na minha boca. Uma letra assim, ó. Enquanto eu adoro, o milagre acontece. Enquanto eu adoro, a enfermidade desaparece. As muralhas vêm ao chão, as correntes são quebradas diante da adoração. Eu comecei a chorar, sentir a presença de Deus. Eu falei, Satanás pode se levantar do jeito que for. Domingo de manhã eu tô lá, em nome de Jesus. Eu cheguei aqui para pregar, eu estava no meu bolso o anestésico, um algodão, e eu disse, Deus, se for preciso eu paro a mensagem, quantas vezes eu necessário para anestesiar tudo, mas o que o Senhor manda falar, eu vou falar. Eu quero te dizer, não é luta, não é circunstância que pode fazer você se calar. O que é que Satanás está querendo usar para fazer você parar de vir na igreja? Nada pode calar o verdadeiro adorador. Nada vai calar. Aleluia. Aleluia. Suporte a luta, suporte tudo. Vai valer a pena. Vai valer a pena em nome de Jesus. Aleluia. Mas às vezes o Senhor também me mostrou algumas coisas. Muitas vezes nós temos a intenção de adorar a Deus. A intenção é muito boa. Queremos adorar a Deus. Só que lembra que eu te disse que Satanás foi destituído da glória de Deus? Ele não pode mais estar, ele não pode mais adorar. Às vezes a intenção nossa é de adorar. Só que algumas pessoas têm pouco conhecimento e o diabo aproveita isso, porque o diabo sempre não quer que você adore. E ele coloca diante de você algumas imagens. Porque às vezes nossa intenção é boa, eu vou adorar a Deus. Só que Satanás já está vendo que eu quero adorar a Deus, ele vai lutar contra para eu não adorar a Deus. E aí algumas pessoas, o Satanás começa a mostrar a elas imagem, é de Jesus nisso, é toda senhora aparecida, é tantas coisas. Irmão, essas coisas, se prostrar diante de uma imagem, você não está adorando a Deus. Adorar a Deus é adorar a Ele. Quando eu me prostro diante de uma imagem, eu estou entristecendo a Deus. É importante falar isso nessa noite. Se o seu desejo é adorar a Deus, eu vou te ensinar a adorar a Deus. Adorar a Deus é quando você reconhece, Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Senhor, tu és o ar que eu respiro. Tu és tudo em mim. Nada só sem tua presença. É dizer, tu és poderoso, tu és santo, tu és majestoso. E eu comecei a entender, você sabia que antigamente os egípcios não conseguiam entender como que os israelitas adoravam um Deus que eles não viam? Sabe como? Porque nós cremos que Ele está aqui neste lugar. Quando Ele manifesta
E lá estavam então Paulo e Silas, com os pés amarrados, dentro da prisão. E aí de repente Paulo olha para Silas e diz: Silas, amarraram os nossos pés, nos colocaram dentro desta prisão, estamos presos, a luta é muito grande, Silas. Satanás está tentando calar a nossa voz, mas Silas, vamos cantar ao Senhor, vamos erguer um louvor ao Senhor, porque fizeram de tudo, mas a nossa voz ainda está livre. Não importa a luta que você estiver passando, adore ao Senhor, adore Ele, adore aquele que é digno de receber adoração. Paulo e Silas começam então minha alma canta, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E as cadeias, o cárcere começou a tremer e eles louvavam, e os cárceres começaram a tremer, porque quando eu e você adoramos a Deus, Deus age em nosso favor. Você se lembra daquela mulher que chegou lá na casa daqueles fariseus? Jesus foi convidado para um jantar, para uma festa ali, e quando Jesus chega na casa daquele fariseu, eles recebem Jesus, e Jesus senta e deixa os pés assim aparecendo. Aí chega uma mulher, uma pecadora, chega, se ajoelha e derrama suas lágrimas aos pés de Jesus. Ela começa a adorar a Jesus. Ninguém fez isso, mas ela fez. Ela se ajoelhou e começou a adorar a Jesus. As suas lágrimas desciam. Ela ungiu os pés de Jesus, secou os pés de Jesus. Aí Jesus olha para ela e fala: mulher, o que você tem? Você é cega? Não. Você é surda? Não. Ela falou: Senhor, eu pequei. Jesus olhou para ela: perdoados estão os teus pecados. É a adoração que move a mão de Deus a seu favor. É a adoração que vai fazer Deus fazer coisas extraordinárias na tua vida. É quando nós abrimos a nossa boca e adoramos e louvamos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu fico olhando? É que quando as cadeias se quebraram, os pés deles se soltaram e todos os presos se soltaram, eles não saíram fugindo, não. Deus já tinha feito o milagre, a cadeia se quebrou, estavam livres. Mas eles não saíram fugindo, não. Eles ficaram ali. Você sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso testemunho Deus vai usar para salvar outras pessoas. É o nosso testemunho. Às vezes nós não vamos falar, às vezes é o nosso jeito de ser e de agir que Deus vai ajudar para que outros sejam salvos. Lembra quando eu disse para você que eles estavam na prisão porque Deus queria salvar a outros? Agora entra eles aqui. A prisão se abriu, eles ficaram lá esperando, e de repente chega um carcereiro e quer tirar a própria vida. O carcereiro pensa em se matar porque ele acha que todo mundo fugiu da prisão. Aí Paulo fala: não faça isso. Nós estamos todos aqui. Nós estamos todos aqui. E aí Paulo e Silas começam a pregar dentro da prisão. Olha que tremendo! Eles começam a pregar ali e já pregam também para a família daquele carcereiro. E você sabe o que acontece? Jesus salvou! Jesus salvou! Está escrito aqui no livro de Atos, no capítulo 16, nós estamos lendo. Diz assim, ó: e ele lhe disse, Paulo falou para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam na sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado e todos os seus. Além de pregar e salvar para Jesus, ainda batizou ainda, irmãos. Você está entendendo? A luta que você está passando, Deus não vai matar você. Essa luta não é para tirar você da presença de Deus, não. É para te aproximar de Deus e fazer você entender que essa luta vai fazer de você o verdadeiro adorador. Essa luta vai fazer com que você entenda o que é adorar verdadeiramente a Deus, o que é estar na presença dele simplesmente para dizer: Jesus, eu te amo. Aleluia. E falando sobre testemunho, quero aproveitar hoje para honrar os meus pais. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam salvos, às vezes nós queremos que os nossos esposos sejam salvos, que a nossa família seja
quero saber a hora. Aí liga o rádio, vamos falar aí na FM. Coloca música e música e música. Mas por que você está com o rádio ligado na música? Não, é que eu estou esperando para ouvir a hora. Irmão, quer ouvir a hora? Olha no celular, olha no relógio. Mas não deixa o diabo entrar na tua casa, não. Quando você está deixando, você está colocando ali na rádio, você está pensando que você está olhando a hora. Mas o diabo está aproveitando aquelas músicas que não glorificam o Senhor. Aleluia. Mas o diabo está aproveitando aquela situação, aquela brecha que você deu, e ele está entrando dentro da tua casa. Você quer que seus filhos sejam salvos, seu esposo, sua família? Deixa eles verem você adorando a Deus. Tem irmãos que oram, mas aí falam: olha, meu marido está chegando, eu vou parar de orar. Irmão, continue orando. Muitas vezes Deus vai usar isso para fazer ele ir para a casa de Deus. Às vezes ele vai passar assim pela porta do quarto, você vai estar orando, sendo batizado com o Espírito Santo, ele vai falar: mas o que está acontecendo com essa mulher? Aí vai gerar despertamento nele. Ele vai falar: eu também quero sentir o que ela está sentindo. O mesmo Jesus que ela está tendo, eu também quero receber. Aí Deus vai salvar os seus. Aí Deus vai fazer coisas lindas. Mas haja com sabedoria. Deixa os seus filhos verem você adorando. Sabe por quê? Porque eles vão crescer fazendo a mesma coisa. Amo cantar. Louvar a Deus é comigo mesmo. Mas uma das primeiras pessoas que eu vi louvar foi a minha mãe. Cresci com ela louvando ao Senhor. Era passando roupa. Eu na cruz, foi na cruz. Cresci vendo eles fazendo isso. Cresci vendo meu pai pregar, e não era só dentro da igreja, não, irmãos. Era lá em casa, para os outros ouvirem também. Até hoje, chego lá, às vezes ele está com a Bíblia aberta, lendo a palavra. Sabe o que eu entendo? É que o testemunho dos nossos pais faz com que nós venhamos para a igreja. Quer que seus filhos venham para a igreja? Deixa eles verem você adorando a Deus. Quer que seu filho cresça no caminho do Senhor? Adore a Deus e permita que eles venham. Adore a Deus e você vai ver que eles vão vir para a casa de Deus. Porque às vezes não é só falar, é o nosso testemunho, é o que fazemos. E eu pensava: um dia eu quero fazer isso também. E Deus começou a agir. Mas é porque às vezes é o nosso testemunho é quem fala. Se você quer que sua família seja salva, comece a fazer coisas que glorificam o nome do Senhor. Não dê abertura para o diabo. Ore a Deus e diga: Deus, me dê estratégia, me ajude para que eu faça coisas para que o meu povo venha ser salvo. E Deus fará. Amém? Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.